vento cortante da tarde se espalhava pela pequena estrada de terra. A casa no fim da trilha estava envelhecida e solitária, com as janelas empoeiradas e a porta rangendo ao sabor do vento. Era o tipo de lugar onde o abandono se tornava uma presença constante, como se o tempo ali tivesse parado. Mas para Ana, aquele cenário não era apenas a paisagem da solidão. Era o reflexo do seu próprio destino. Carlos, seu marido, havia deixado aquele sítio sem mais nem menos, deixando-a para trás com nada além de 5 galinhas e o estéril pedaço de terra. Se vira, é só isso sua parte dos bens, havia dito ele com um olhar frio e calculista. Não houve discussão, nem emoção, só um final repentino para a vida que ela acreditava ter construído ao lado dele. Ana ficou em silêncio, olhando o carro dele se afastando até desaparecer no horizonte. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era o que ela tinha, e o que ela faria com isso agora era uma questão de sobrevivência. A vida no sítio não era fácil. O calor escaldante do interior e a falta de recursos tornavam cada dia um desafio. As galinhas eram suas únicas companheiras, mas mesmo elas não eram suficientes para preencher a ausência que Carlos havia deixado. Nas primeiras semanas, Ana tentou manter a casa minimamente em ordem, cuidando das galinhas e da pequena horta que mal produzia. Ela estava acostumada a ser uma esposa dedicada, a ajudar nas tarefas do campo, mas agora a solidão parecia um peso insuportável. O que antes parecia ser um lar acolhedor agora era um lembrete constante da traição de Carlos. Com o tempo, Ana começou a mudar. O sofrimento foi seu combustível. Ela se viu obrigada a aprender a lutar por si mesma, a se tornar mais forte do que jamais imaginou ser capaz. Passava horas trabalhando na terra, cultivando alimentos que um dia talvez a ajudassem a recomeçar. Mas a cada dia que passava, a tristeza se mesclava com uma nova sensação: o desejo de vingança. Ana não sabia ao certo o que poderia fazer para recuperar sua dignidade, mas havia algo em seu olhar que estava mudando. Ela estava se transformando. O campo a tornava mais resistente, mais independente. E as galinhas, que antes eram uma mera distração, se tornaram seus símbolos de resistência. A cada ovo que coletava, ela se lembrava que a vida não havia acabado para ela. E então um dia Ana soube. Carlos estava de volta à cidade. A notícia chegou por meio de uma carta inesperada. Eu preciso conversar com você, dizia. Não havia mais nada. O resto da mensagem era apenas uma frase seca e cheia de arrependimento. Ele havia se arrependido? Ana não sabia, mas havia algo em seu peito que dizia que as coisas estavam prestes a mudar. Nos anos seguintes, ela se dedicou a transformar aquele pedaço de terra no que ele nunca imaginara que ela seria capaz. Comprou mais terras, construiu novas cercas e até plantou árvores frutíferas. As galinhas se multiplicaram, e ela já não era mais a mulher frágil que Carlos havia deixado para trás. Ela era dona de um império modesto, mas significativo, que ninguém poderia tirar dela. Mas o que ela não sabia era que Carlos havia passado por seus próprios tormentos. Ele também havia mudado, mas em um caminho tortuoso. Quando ela se deu conta disso, já era tarde demais para ele. Ela sabia que estava na hora da vingança, mas sua transformação não era apenas sobre isso. Era sobre provar para si mesma que ela havia superado aquele pesadelo. Então, o que faria quando o reencontro finalmente acontecesse? Ana tinha muitas perguntas e poucas respostas. Mas uma coisa ela sabia: o homem que a havia deixado para trás como se fosse nada, estava prestes a descobrir o que ele tinha perdido. O tempo passou rapidamente. Ana já não sentia o peso do passado como antes. Suas mãos, agora calejadas de tanto trabalhar, se tornaram mais firmes, e o campo não era mais um simples cenário de tristeza, mas um campo fértil de oportunidades. A cada estação, ela viu seu trabalho se transformar, florescer. As árvores frutíferas que ela plantara começaram a dar frutos. As galinhas se multiplicaram de maneira surpreendente, e o pequeno sítio virou uma propriedade respeitada. Mas por dentro, Ana carregava um vazio, uma sombra do passado que jamais seria apagada. Carlos, o homem que a havia abandonado, agora estava de volta à cidade, como se fosse uma pessoa diferente. Ele, que um dia foi tão frio e insensível, agora parecia ter algo em falta, algo que ela mal podia identificar. Por um momento, Ana se sentiu tentada a procurar por ele, mas seu orgulho, a dor ainda fresca de tudo o que vivera, a impediu de dar esse passo. No entanto, ela sabia que a vida estava prestes a colocar os dois novamente no mesmo caminho. E quando isso acontecesse, ela queria estar preparada. Não apenas para confrontá-lo, mas para se afirmar,
para mostrar quem ela se tornara, para finalmente ser a dona da sua própria história. Sua transformação estava longe de ser apenas exterior. Dentro dela, algo havia mudado. A mulher que um dia fora frágil e dependente, agora era forte e independente. Mas antes que isso acontecesse, Ana teve uma surpresa. Uma tarde, enquanto estava no campo, um homem apareceu à porta da pequena casa. Ele parecia nervoso, com os olhos inquietos e vestia um terno surrado, como se tivesse viajado por um longo tempo. Ele estava de volta para pedir algo. Não era Carlos, mas alguém que de alguma forma se conectava com o seu passado. Era alguém que, de certa forma, havia sido cúmplice daquele abandono. O que ele queria? O homem entrou, e a primeira coisa que disse foi: Eu sei o que aconteceu com você, Ana, e eu sei o que ele fez. O nome de Carlos ecoando nos lábios de um estranho fez o coração de Ana disparar. Ela o olhou atentamente, tentando entender o que ele queria dizer. O que ele sabia, o que Carlos tinha feito que ela ainda não sabia. Ela o mandou falar com um gesto firme, quase imperceptível, e ele começou a contar. Carlos, ele não voltou aqui por acaso. Ele está em problemas, grandes problemas. Aquelas palavras penetraram em Ana como uma faca afiada. Ela não sentia mais raiva de Carlos, mas o que ele havia feito ao longo dos anos se tornava mais claro. Ele havia abandonado, sim, mas agora parecia que o destino o havia abandonado também. Aquele homem que ela havia amado tanto agora era um estranho para ela, alguém que só fazia parte de um passado que ela tentava deixar para trás. O homem, ainda mais nervoso, olhou para ela com uma expressão de pena. Ele sabia o quanto ela já havia sofrido, e agora ele a estava chamando para algo que ela não esperava. A história que ele contava não era sobre vingança, mas sobre a chance de um novo começo. Carlos estava em um dilema que ela jamais imaginaria. Ele contou sobre as dívidas imensas que Carlos havia contraído, as falências, a perda de tudo o que ele tinha. O homem não sabia todos os detalhes, mas sabia que Carlos estava desesperado. Ele precisava de Ana, não como esposa, mas como alguém que ainda tivesse alguma ligação com ele. Ele queria voltar para a fazenda. Queria algo que ela aparentemente havia construído sem ele. Ana, por um momento, ficou em silêncio, refletindo sobre tudo o que ouvira. Seus sentimentos estavam misturados. O homem diante dela havia trazido notícias que eram ao mesmo tempo boas e ruins. A vingança que ela imaginava ser sua agora parecia desnecessária. O que ela queria deveria ajudar Carlos ou deixá-lo afundar como ele merecia. Enquanto isso, na cidade, Carlos, sem saber o que estava acontecendo no campo, tentava lidar com os próprios fantasmas. Ele, que pensava que Ana nunca mais voltaria à sua vida, logo perceberia que as coisas haviam mudado de maneira irreversível. O que ele não sabia era que o preço pela sua traição era mais alto do que ele jamais imaginara. Ana não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do homem que visitara sua casa ecoavam em sua mente, insistentes, como um tambor que batia no fundo do coração. A ideia de Carlos em problemas, de sua falência, de tudo o que ele havia perdido, não a tocava da maneira que ela imaginara. Ela sentia algo mais profundo, uma mistura de compaixão e desprezo. Não era apenas vingança que ela desejava. Não era mais sobre ele. Era sobre ela mesma, sobre o quanto ela havia crescido desde aquele dia fatídico no sítio. Ela caminhava pela casa com a luz da manhã a iluminando, os raios do sol penetrando pelas janelas, mas algo dentro dela ainda estava obscuro. Era o peso da decisão que ela deveria tomar. O que fazer com essa informação? Ajudar ou deixar Carlos afundar sozinho? Ela sabia que, se quisesse, poderia dar-lhe uma mão, mas havia algo dentro de seu coração que a impedia. A vida que ela construíra no sítio, com os poucos recursos que tinha, havia se tornado mais valiosa do que qualquer vida que pudesse ter tido ao lado de Carlos. Ela cultivara mais do que alimentos. Cultivara força, autodisciplina e um entendimento profundo de sua própria capacidade. Ela não precisava dele. Nunca mais precisaria. Mas a mente de Ana ainda estava dividida. Se o homem tivesse ido embora, ela talvez tivesse feito sua escolha. No entanto, ele a deixou com mais uma informação, algo que ela não imaginava. Carlos não estava sozinho em seus problemas. Ele havia contraído dívidas não apenas por causa de seus próprios erros, mas também por causa de um grupo de pessoas poderosas. Os riscos que ele estava correndo não eram apenas financeiros, mas pessoais. Havia algo de muito mais sombrio por trás de sua queda. Algo que ninguém sabia, nem mesmo Ana. Ana sentia que a vida tinha um jeito estranho de virar as situações de cabeça para baixo.
Quando ela pensava que tudo estava resolvido, um novo desafio surgia. Ela precisava saber mais, entender o que estava em jogo. Não poderia tomar uma decisão sem compreender o quadro completo. E assim ela decidiu ir à cidade. A curiosidade, que até então estava adormecida, foi despertada. Ela sabia que deveria confrontar Carlos, mas de uma forma que ele nunca esperava. Não seria uma confrontação física, não seria briga ou rancor. Seria algo mais profundo, mais sutil. Ana iria entrar na vida de Carlos de uma maneira inesperada. Ela não iria para ele, mas ele viria até ela. Ela viajou para a cidade com uma determinação silenciosa, sua mente em constante movimento. As ruas da cidade eram agitadas, diferentes da tranquilidade do sítio. A pressa das pessoas, o som dos carros, tudo aquilo a fazia sentir um vazio profundo. Ela sabia que o lugar que ela agora chamava de lar era onde ela queria estar, onde sua vida tinha realmente sentido. Ao chegar ao centro da cidade, Ana se encontrou em frente ao escritório de Carlos, um prédio imponente, com vidros que refletiam o céu cinza da manhã. Ela não hesitou. Entrou sem fazer barulho, sem ser notada. A recepcionista, que a olhou de forma desconfiada, foi rapidamente seduzida pela confiança tranquila de Ana. Ela não perguntou nada. Ana, em silêncio, apenas pediu para ver Carlos. Quando entrou no escritório, ela o encontrou olhando pela janela, como se já esperasse por ela. A cena foi estranha. Ele tão confortável em seu próprio ambiente e ela como uma estranha em sua vida. O silêncio entre eles parecia mais denso do que qualquer palavra. Ele não sabia o que dizer, e ela também não. Carlos finalmente se virou, os olhos cheios de culpa, como se estivesse pedindo desculpas por algo que não sabia como corrigir. Mas Ana não queria desculpas, ela queria respostas. O que você fez, Carlos? Perguntou Ana, sua voz fria, mas firme. O que realmente aconteceu com você? Como chegou a esse ponto? Ele não respondeu imediatamente. O silêncio foi pesado, mas então, de repente, ele começou a falar. Ele contou sobre as falências, os negócios que haviam falhado, as apostas que ele fizera em coisas erradas. Mas o que ele não contou foi o mais importante: a verdade por trás de seus relacionamentos, os acordos duvidosos com pessoas que tinham interesses muito além da sua capacidade de lidar. Ele não disse, mas Ana já sabia. Sabia que o que estava em jogo não era apenas dinheiro. Carlos estava afundando em um mar de mentiras e promessas quebradas, mas algo ainda dentro dele se recusava a aceitar isso. Ele queria que Ana o ajudasse, que ela voltasse para ele, que a vida voltasse a ser como antes. Mas Ana não queria mais aquele homem. Ela não o queria como marido. Ela queria mais do que isso, queria algo que ele não poderia mais dar. Ele olhou para ela, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: Eu errei, Ana. Eu perdi tudo. Eu te perdi. Ana respirou fundo e, sem hesitar, ela falou a última coisa que ele jamais esperaria ouvir. Não, Carlos. Você nunca me perdeu. Eu já estava perdida quando você me deixou no sítio. O que eu encontrei agora não tem nada a ver com você. Agora sou eu quem escolho o meu caminho. A verdade estava ali, nua e crua, no olhar dela. Ela não precisava de mais nada. Carlos havia se perdido no jogo da vida, mas Ana tinha encontrado algo muito mais valioso: a si mesma. O dia seguinte foi marcado por uma tensão silenciosa que pairava sobre o escritório de Carlos. Ele ficou em seu lugar, ainda paralisado pelas palavras de Ana, como se tentasse processar o impacto de sua decisão. Mas Ana não sentia raiva, não sentia vingança. Ela sentia, sim, uma liberdade indescritível. A sensação de ter finalmente se libertado das correntes de um passado que a aprisionava era mais forte do que qualquer mágoa. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, sem dar uma última palavra. A cidade parecia agora ainda mais estranha, mais fria, mas em seu peito uma chama de empoderamento queimava com força. Ela tinha um plano, e aquele plano não envolvia Carlos, não mais. Ana não foi direto para o sítio. Ela tinha algo mais em mente. Antes de retornar à sua casa, ela passou por um banco e, com uma decisão firme, retirou todo o dinheiro que conseguiu salvar. Era um pequeno valor, mas suficiente para dar início ao seu novo começo. O banco não sabia da mulher forte que estava diante deles. O caixa olhou para ela, uma mulher simples, com roupa de trabalho, mas foi impossível não notar a determinação em seus olhos. Aquela mulher sabia o que estava fazendo, sabia o que queria. Ela dirigiu de volta para o sítio, mas agora com uma nova perspectiva. Ao chegar, o cheiro familiar de terra e madeira lhe trouxe um conforto reconfortante,
Mas, ao mesmo tempo, algo parecia diferente. Algo estava mudando dentro dela. O lugar que antes representava a sua prisão, o lugar onde ela fora deixada para trás, agora parecia algo mais. Era sua casa, sua fortaleza. E Ana sabia que era hora de fazer algo com aquele espaço. Ela começou a trabalhar no sítio de forma incansável. Com as mãos calejadas e a mente cheia de ideias, ela construiu uma nova realidade para si mesma. As galinhas, que antes eram apenas mais uma obrigação, passaram a ser parte de algo maior, algo que ela controlava. Ana começou a vender ovos e, aos poucos, foi criando uma rede de compradores que viam no que ela fazia um produto de qualidade. Mas não parou por aí. Ela decidiu expandir seus horizontes. Começou a plantar hortas, a criar um pequeno negócio de vegetais frescos, que logo conquistou a comunidade local. No entanto, por mais que se sentisse realizada com suas conquistas, Ana sabia que ainda havia algo que faltava. Ela precisava de algo mais do que o trabalho árduo. Ela precisava de conexão. E foi então que começou a visitar a cidade com mais frequência. As pessoas começaram a perceber a mudança nela. A mulher forte, autossuficiente e determinada. Ela foi se fazendo notar, se destacando por sua honestidade e esforço. Ana passou a ser uma referência para muitas pessoas, especialmente para outras mulheres que, como ela, haviam enfrentado dificuldades em suas vidas. Foi em uma dessas visitas à cidade que algo inesperado aconteceu. Ana entrou em um café local para tomar um café, como fazia todas as manhãs. Ela estava distraída, analisando suas anotações para o próximo passo de seu plano, quando alguém se aproximou dela. Era uma mulher com uma expressão amigável, mas decidida. Ela se apresentou como Isabel e, após algumas trocas de palavras, revelou que havia ouvido sobre o trabalho árduo de Ana no sítio e queria conversar mais. Isabel não era uma mulher qualquer. Ela tinha um interesse genuíno pelo trabalho agrícola e sabia como poucos o que era necessário para transformar uma pequena propriedade em um negócio próspero. E mais importante, Isabel conhecia um caminho que Ana nunca imaginara antes. Ela falou sobre uma oportunidade de negócio envolvendo pequenas plantações de produtos orgânicos para grandes mercados. Isabel tinha contatos importantes e sabia exatamente como conectar os produtores com a demanda crescente por alimentos frescos e de qualidade. Ana ouviu atentamente. Não era apenas uma oportunidade de expandir seus negócios, era a chance de transformar sua pequena vida em algo muito maior. Algo que ela não teria imaginado em seus momentos mais sômbrios. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de Ana se rebelava. Era uma chance que ela não podia ignorar, mas também sentia medo do que isso representava, como se estivesse a sair da zona de conforto que ela, com tanto esforço, havia construído. Ela já tinha superado tantas dificuldades, mas agora, com essa nova proposta, a dúvida pairava no ar. Ana estava dividida. Por um lado, a promessa de uma vida melhor, mais rica, com mais oportunidades. Por outro, o medo de perder o controle, de deixar para trás o que ela tinha construído com tanto sacrifício. Afinal, ela sabia o que aconteceu quando entregou o controle a outra pessoa. Isabel percebeu sua hesitação. Você tem o que é necessário, Ana. Não se trata de depender de ninguém. Trata-se de usar o que você já tem para conquistar mais do que jamais imaginou. Ana respirou fundo e olhou para a mulher que agora se tornava uma figura chave em sua vida. Será que essa seria a virada que ela tanto procurava? Ana passou a noite em claro, ponderando sobre a proposta de Isabel. A ideia de expandir seus negócios era tentadora, mas ao mesmo tempo, a ideia de perder o controle sobre sua vida e o que ela havia construído a deixava inquieta. Ela se deitou na cama, mas seus pensamentos eram como um turbilhão, uma mistura de excitação e medo. Nos dias seguintes, Anana continuou a visitar a cidade, tentando decidir o que fazer. A cada conversa com Isabel, ela ficava mais envolvida na proposta. As oportunidades que ela oferecia eram reais, mas o preço que Ana teria que pagar por isso ainda estava nebuloso. Ana sentia-se dividida entre a tentação de alcançar mais e a necessidade de manter a independência que tanto lutou para conquistar. Enquanto isso, Carlos, sem saber do que estava acontecendo, ainda se afligia com sua própria situação. Ele não conseguia entender como Ana, aquela mulher a quem ele havia abandonado, conseguira dar a volta por cima. Em seu egoísmo, ele achava que ela nunca seria capaz de fazer nada sozinha, que ela precisava dele. Mas o que ele não sabia era que Ana estava prestes a mudar sua vida para sempre. Uma tarde, Ana estava em sua horta, plantando tomates e alfaces com as mãos imundas de terra,
quando o som do motor de um carro interrompeu sua concentração. Ela se virou e, para sua surpresa, viu o carro de Carlos estacionando à sua frente. Seu coração deu um salto no peito. Ele ainda procurava, depois de tanto tempo. O que ele queria agora? Carlos saiu do carro com uma expressão apreensiva. Ele parecia mais velho, mais desgastado, e sua postura, que antes exalava arrogância, agora parecia hesitante. Quando ele se aproximou de Ana, ela o observou sem dizer uma palavra. Ele não soubera como começar. Eu. Eu vim pedir desculpas, Ana, disse Carlos, com a voz trêmula. Eu sei que fiz algo terrível e não sei como explicar o que fiz. Mas ver o que você conseguiu, ver como você transformou sua vida, isso me fez perceber o quanto fui idiota. Eu estou arrependido. Ana o observou em silêncio. Ela havia esperado esse momento por tanto tempo, imaginando o que faria quando Carlos voltasse, implorando por perdão. Mas naquele momento, ela não sentiu raiva. Ela não sentiu nada. Seu coração estava frio e sua mente clara. Ele não tinha mais poder sobre ela. Ele não poderia mais manipulá-la. Você me deixou para trás, Carlos, ela disse calmamente. Você me abandonou no pior momento da minha vida, e eu não precisei de você para me levantar. Não precisei de suas desculpas. O que eu consegui, conquistei sozinha. A única coisa que você fez foi me dar a liberdade que eu precisava para crescer. Carlos olhou para ela, as palavras presas na garganta. Ele não sabia como se desculpar de verdade. Ele não sabia como mostrar a ela que ele tinha mudado. O homem que estava diante dela não era mais o mesmo que a abandonara anos atrás, mas ao mesmo tempo ele sabia que nada que dissesse poderia apagar o que fizera. Eu só queria que você soubesse que estou arrependido. Eu vi o que você se tornou e eu não posso deixar de pensar no quanto fui cego. Eu te subestimei. Pensava que não seria capaz de nada sem mim. Eu estava errado. Ana ficou em silêncio por um momento, olhando para ele. Ela sabia que esse era o momento que poderia mudar tudo. Mas em vez de se deixar arrastar pela culpa de Carlos ou pelas promessas vazias dele, ela sentiu uma calmaria interior. Ela sabia quem ela era agora, e nada nem ninguém poderia tirar isso dela. Eu já superei você, Carlos, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu sou dona do meu destino agora. Você me deixou, e eu sou grata por isso, porque me deu a chance de ser quem sou hoje. Não preciso de seu arrependimento, não preciso de sua redenção. Eu já sou inteira, com ou sem você. Carlos ficou em silêncio, como se aquelas palavras tivessem cortado sua alma. Ele nunca imaginara que Ana pudesse ser tão forte, tão implacável. Ele estava ali, diante dela, com todo o peso de seu arrependimento, mas a mulher que ele pensava que poderia manipular não precisava dele mais. Ela o havia superado de uma maneira que ele nunca imaginaria. E não pense que isso muda alguma coisa, Ana continuou. Eu vou seguir em frente, e você também deve fazer isso. Carlos ficou ali parado, sentindo a humilhação e o peso das palavras de Ana. Ele queria fazer algo, queria mudar as coisas, mas sabia que agora era tarde demais. Ele não merecia uma segunda chance. Eu entendo, ele disse, a voz baixa. Eu espero que você seja feliz, Ana. Ana não respondeu. Ela virou as costas para ele e voltou a trabalhar em sua horta, como se nada tivesse acontecido. Carlos ficou lá, observando, sem saber o que fazer. Mas algo dentro dele sabia que o tempo de Ana e ele havia passado. Ela agora era uma mulher nova, e ele, um homem perdido. Enquanto Carlos se afastava, Ana sentiu uma sensação de alívio. Mais uma página de seu passado havia sido virada. Ela não precisava mais de Carlos, nem de seu perdão. Ela estava finalmente livre. O dia seguinte chegou com a brisa suave que sempre acompanhava as manhãs no sítio de Ana. O sol ainda não havia se erguido completamente, mas as cores do amanhecer já começavam a pintar o céu de tons dourados e laranjas. Ana estava no seu campo de cultivo, cuidando das plantas, com as mãos imundas de terra, como sempre fazia. Mas hoje, algo estava diferente dentro dela. A sensação de liberdade que ela experimentou ao confrontar Carlos, ao finalmente se ver como a mulher independente que se tornara, estava agora se aprofundando, como se ela tivesse conquistado algo ainda maior do que uma simples vitória pessoal. Aquela manhã trazia consigo um peso inesperado. Após o encontro com Carlos, Ana sabia que seu passado estava, de alguma forma, ainda por trás dela. Ela não precisava mais dele em sua vida, mas sentia que havia algo mais em jogo. Ela olhou para os galinheiros, onde suas galinhas ciscavam, e se lembrou de tudo que tinha passado para chegar até ali. As dificuldades, a solidão, as noites sem dormir. Mas ela nunca se permitiu desistir.
Entretanto, as palavras de Isabel ainda ecoavam em sua mente. A proposta de expansão dos negócios estava se tornando cada vez mais tentadora. A ideia de crescer, de finalmente alcançar o sucesso em grande estilo, mexia com ela. Ana sempre foi uma mulher forte, mas agora, após seu encontro com Carlos, ela se sentia mais segura de si mesma do que nunca. Ela sabia que a vida não esperaria por ela, e a oportunidade que Isabel estava oferecendo poderia ser o que ela precisava para alcançar novos patamares. Enquanto Ana refletia, uma batida na porta a interrompeu. Era um som forte, como se algo tivesse sido batido contra a madeira com pressa. Ela se levantou rapidamente e foi até a porta, surpresa. Ao abrir, encontrou um homem que ela não reconhecia imediatamente. Ele estava vestido com roupas de trabalho, com o semblante cansado mas havia algo em seu olhar que a fez hesitar. Olá, senhora Ana, ele disse com um tom respeitoso. Eu sou Rafael, o sobrinho da dona Luzia, a dona da fazenda vizinha. Vim trazer uma mensagem para você. Ana franziu a testa sem saber o que esperar. A dona Luzia, sua vizinha, era uma mulher idosa que vivia sozinha e raramente saía de sua casa. O que aconteceu? Ana perguntou com um tom cauteloso. Minha tia, ela faleceu ontem à noite. Rafael respondeu, seus olhos refletindo tristeza. E antes de falecer, pediu para que eu a procurasse, para entregar a você algo que ela guardou por anos. Ana sentiu uma pontada de surpresa e tristeza. A dona Luzia não tinha parentes próximos, e ela sabia o quanto sua vizinha a estimava. O que é? O que ela queria me entregar? Ana perguntou, o coração apertando. Rafael entregou um envelope envelhecido. O papel estava amarelado pelo tempo, e o selo parecia ter sido quebrado há muito tempo. Ana pegou o envelope com mãos trêmulas. Eu não sei o que é, senhora Ana, disse ele, mas minha tia disse que você precisava saber disso, que era algo importante para sua vida. Ana olhou para o envelope, intrigada. O que poderia ser? Ela não conseguia pensar em nada que a dona Luzia tivesse que lhe entregar. Rafael se despediu, deixando Ana ali, sozinha com o envelope nas mãos. Dentro de casa, Ana se sentou à mesa e abriu o envelope com cuidado. Dentro encontrou uma carta, escrita à mão com uma caligrafia que lhe parecia familiar. Ela leu em voz baixa, como se as palavras precisassem ser saboreadas antes de serem compreendidas. Querida Ana, se você está lendo esta carta, é porque estou longe, mas a verdade precisa vir à tona. O que você não sabe sobre sua herança vai mudar tudo. Há algo que você deve saber sobre sua história, algo que eu guardei por tanto tempo e que agora, por fim, precisa ser revelado. Eu sempre soube, mas o tempo não foi meu aliado. Ana sentiu uma onda de surpresa. O que sua vizinha estava tentando dizer? A carta continuava. Você nunca soube, mas o que aconteceu entre você e Carlos não foi por acaso. O que ele fez foi parte de algo muito maior, algo que envolveu você e sua família muito antes de vocês dois se conhecerem. As galinhas, a propriedade, a sua luta, tudo está interligado. Eu fui uma testemunha, mas nunca soube como contar a verdade. Agora, agora é o momento. Não sei o que será da sua vida depois disso, mas a única coisa que posso te dizer é que você é mais forte do que imagina. Sua verdadeira herança está nas mãos de outra pessoa. E acredite, ela vai te ajudar a finalmente se libertar. Ana fechou os olhos por um momento, sentindo uma sensação de vertigem. O que isso significava? O que Dona Luzia sabia? A última linha da carta ficou gravada em sua mente. Sua verdadeira herança está nas mãos de outra pessoa. Mas quem poderia ser? E o que essa herança significava? Ana sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Aquelas palavras pareciam pesar mais do que ela poderia suportar, mas também a impulsionavam a seguir em frente, a descobrir algo que ela nunca imaginou que poderia ser real. E o que ela não sabia ainda era que essa revelação estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida, levando-a a enfrentar segredos e traições que ela nunca imaginou que enfrentaria. O passado que ela pensava ter deixado para trás estava mais próximo do que nunca, e ela teria que tomar decisões que testariam até mesmo sua força interior. Ana não conseguia tirar a carta da cabeça. As palavras da dona Luzia se repetiam em sua mente como um eco insuportável. O que significava sua verdadeira herança? Quem poderia estar envolvido? E o mais importante, por que a dona Luzia guardaria um segredo tão grande? O que ela sabia que Ana não sabia. Com a carta nas mãos, Ana se levantou da mesa e caminhou até a janela, tentando acalmar os pensamentos que corriam desenfreados em sua mente. O sol já estava alto no céu, mas a leve brisa do campo não conseguiu aliviar a tensão que a dominava.
Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde o sítio parecia mais vazio do que nunca. As galinhas, as plantas, a casa simples, tudo parecia tão distante da vida que ela imaginava ter. Agora que as palavras da Dona Luzia começaram a fazer sentido. Ana sabia que precisava de respostas e não podia mais esperar. Ela não poderia simplesmente continuar sua vida com essa dúvida pesada sobre os ombros. Mas de onde ela deveria começar? Quem poderia ajudá-la a entender o que a Dona Luzia queria dizer? E o que, afinal, Carlos tinha a ver com tudo aquilo? Ele parecia ter sido uma parte importante da sua vida, mas o que realmente significava tudo o que aconteceu entre eles? Enquanto essas perguntas se amontoavam, uma ideia começou a surgir em sua mente. Talvez, se ela fosse até a casa da Dona Luzia, poderia encontrar alguma pista adicional. A casa da idosa não ficava tão longe, e Ana sabia que a vizinha sempre foi muito atenta aos detalhes. Ela já havia guardado coisas por anos, e coisas que Ana nunca imaginaria que fossem importantes. Talvez houvesse algo lá que explicasse tudo. Com a carta ainda nas mãos, Ana decidiu que partiria. A dúvida já não era mais uma opção. Ela precisava saber a verdade, e essa verdade estava muito mais próxima do que ela pensava. Ela pegou seu casaco e, antes de sair, olhou para o pequeno galinheiro. As galinhas estavam ciscando tranquilamente, como se nada tivesse mudado, mas Ana sabia que tudo havia mudado. Nada seria mais o mesmo. Ela havia enfrentado tanto para chegar até ali, mas agora tudo parecia estar fora de controle. A casa da Dona Luzia ficava um pouco afastada do seu sítio, em uma pequena colina que dava vista para a floresta. O caminho até lá era sinuoso, ladeado por árvores que pareciam criar um túnel natural. Ana sempre gostou daquele caminho, mas hoje ele lhe parecia sombrio, como se o ambiente estivesse conspirando contra ela. Quando chegou à porta da casa de Dona Luzia, sentiu um frio inexplicável subir pela espinha. A porta estava entreaberta e o silêncio era absoluto. Com um nó na garganta, ela entrou, sentindo o cheiro de mofo e madeira velha que sempre caracterizou a casa da vizinha. Era como se o tempo ali tivesse parado. Os móveis, as cortinas desbotadas, os objetos espalhados por todo lado, tudo parecia intacto, como se Dona Luzia tivesse simplesmente saído, mas não voltaria mais. Ana caminhou lentamente pela casa, o som dos seus passos ecoando pelas paredes vazias. Ela procurou por qualquer sinal de que algo estivesse fora do lugar. Finalmente, no fundo da casa, ela encontrou um pequeno armário que parecia ter sido feito para guardar objetos pessoais. Ela se agachou e abriu a porta, revelando uma série de caixas antigas, cada uma coberta de poeira. Uma das caixas estava um pouco mais à frente das outras, como se tivesse sido movida recentemente. Com as mãos trêmulas, Ana pegou a caixa e a colocou na mesa. Ela estava cheia de papéis, fotos e alguns objetos que pareciam não ter valor algum, mas algo a fez parar. No fundo da caixa, uma foto chamou sua atenção. Era uma foto antiga de um homem e uma mulher sorrindo, com uma criança pequena no colo. A mulher na foto tinha uma semelhança surpreendente com Ana. Ela olhou para a foto mais de perto e viu a inscrição no verso: Carlos, Ana e a filha que sempre sonhei. Ana ficou paralisada. O que significava aquilo? A foto era antiga, muito mais antiga do que ela jamais poderia imaginar. E a inscrição Carlos, o nome do ex-marido, estava ali, mas a presença de uma criança com a mulher na foto a confundia. Ela não tinha lembrança de uma filha, e a ideia de que havia algo mais envolvido do que ela sabia a deixou completamente atordoada. Ela segurou a foto com as mãos suadas, tentando processar o que acabara de descobrir. A verdade que ela procurava estava mais distante do que ela imaginava. O segredo estava bem diante dela, mas parecia que o passado estava se recusando a ser revelado de maneira simples. E o pior, era como se a própria história de sua vida estivesse sendo escrita por alguém mais, alguém com um plano maior do que ela poderia entender. Com a foto nas mãos, Ana sentiu uma mistura de medo e curiosidade. A sua história, a história de Carlos e a misteriosa criança, estavam finalmente se entrelaçando de forma que ela não poderia ter previsto. E o que essa foto significava? E por que ela estava aqui, em uma caixa esquecida, na casa da Dona Luzia? O silêncio na casa parecia mais pesado agora, e Ana sabia que ela estava mais perto da verdade do que nunca. Mas o que mais ela teria que descobrir para entender realmente o que aconteceu? Ana não conseguia deixar de olhar para a foto que segurava em suas mãos. A imagem parecia uma peça-chave de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava tentando resolver. A mulher na foto era, sem dúvida, muito parecida com ela.
Mas quem era aquela criança que acompanhava? E por que, de repente, Carlos parecia ter algo a ver com isso? O tempo parecia parar enquanto ela encarava a imagem. A casa de Dona Luzia estava em um silêncio absoluto, e até o vento lá fora parecia se deter, aguardando a resposta para a pergunta que queimava dentro dela. O que essa foto significava? O que sua mãe nunca lhe contou? Ana guardou a foto na bolsa e, com o coração acelerado, continuou sua busca pela casa. Ela sentia que algo muito grande estava prestes a ser revelado, mas não sabia o que mais poderia encontrar. Cada canto da casa parecia esconder um segredo, e a verdade sobre o que aconteceu anos atrás estava começando a ficar cada vez mais nebulosa. Enquanto ela vasculhava os cômodos, sua mente estava a mil. A casa estava repleta de objetos antigos, fotos, papéis, mas tudo parecia tão desconectado, tão sem sentido. Finalmente, depois de algum tempo, ela encontrou algo que parecia ser a chave para tudo: uma carta. A letra era familiar, e quando ela leu, o mundo de Ana virou de cabeça para baixo. A carta estava assinada por Carlos. Querida Ana, se você está lendo isso, é porque talvez tenha descoberto o que nunca quis que soubesse. Sei que você não vai entender agora, mas um dia, quem sabe, você vai compreender. O que fiz foi por você, por nós. Não era o que eu queria, mas o que eu tinha que fazer. Fui egoísta, eu sei, mas a vida às vezes nos empurra para tomar decisões difíceis. Eu te deixei lá no sítio, com as galinhas. Você sempre foi forte, eu sabia disso. Eu confiava em você mais do que qualquer coisa. Quando o nosso mundo desabou, foi assim que encontrei uma maneira de protegê-la. O que fiz foi por amor, não por vingança. Não me julgue, Ana, o que mais eu poderia fazer? Eu sabia que algum dia você encontraria o caminho de volta. Não importa quanto tempo leve. O destino é algo que ninguém pode evitar, nem mesmo nós. Com amor, Carlos. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras de Carlos estavam gravadas em sua mente e ela se viu paralisada diante delas. Por amor, não por vingança. O que isso significava? Ele a deixara ali em um sítio abandonado com apenas 5 galinhas, dizendo que era para protegê-la. Ana sentiu um nó na garganta. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde deixá-la sozinha, sem explicação, sem qualquer pista sobre o que realmente estava acontecendo? Mas a carta não estava completa. No verso havia uma última linha escrita de forma apressada, como se Carlos estivesse tentando esconder algo importante, algo que ele não queria que fosse visto. O segredo está na casa ao lado. Ana não sabia o que isso significava, mas, de alguma forma, sentiu que essa era a última pista. Algo na casa ao lado poderia explicar tudo o que aconteceu. A casa ao lado sempre esteve lá, mas Ana nunca tinha dado muita importância a ela. Era uma construção simples, sem grandes características, mas agora parecia ser o lugar onde todas as respostas estavam escondidas. Com a carta ainda nas mãos e o coração batendo forte, Ana sabia o que precisava fazer. Ela não poderia deixar as dúvidas consumi-la. O que havia na casa ao lado? O que Carlos sabia e estava escondendo dela? Ela precisava descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar a verdade mais dolorosa de todas. Sem perder tempo, Ana se levantou e foi em direção à casa ao lado. Seu corpo estava tenso, mas sua mente estava clara. Ela estava prestes a encontrar o que tanto procurava, mas o que aconteceria quando ela finalmente descobrisse a verdade? Ao chegar à porta da casa ao lado, Ana hesitou por um momento. O silêncio era profundo e o medo parecia pairar no ar. Mas ela sabia que não poderia voltar atrás. Ela havia começado essa jornada e agora ela precisava terminar. Com a chave que encontrara na casa de Dona Luzia, ela destrancou a porta, que rangeu ao ser aberta. A casa estava escura, mas Ana conseguiu distinguir alguns móveis velhos cobertos de poeira. Ela começou a vasculhar os cômodos, até que chegou a um pequeno quarto no fundo da casa. O quarto estava quase vazio, exceto por uma velha caixa de madeira, que estava cuidadosamente guardada em um canto. Com as mãos trêmulas, Ana se aproximou da caixa. Ao abri-la, seu coração quase parou. Dentro da caixa havia uma série de documentos e mais fotos antigas. Mas havia algo mais: um diário. E quando Ana o abriu, as palavras escritas ali a deixaram sem palavras. A verdade sobre o que aconteceu entre nós está aqui, Ana. Tudo será revelado. Era a última pista que ela precisava. O que o diário de Carlos diria? Que segredos estavam escondidos ali? Ana sentiu o peso do diário em suas mãos, o papel envelhecido, o cheiro de tempo e mistério exalando de suas páginas. Cada palavra escrita ali parecia ter o poder de desvendar a teia de segredos que ela vinha tentando entender por anos.
Mas, à medida que as palavras começavam a se formar na sua mente, ela também sentia uma crescente apreensão. O que será que Carlos havia deixado escrito? Ela respirou fundo e abriu a primeira página. Querida Ana, começou com a caligrafia de Carlos, firme e cuidadosa. Se você está lendo isso, então já é tarde demais para voltar atrás. O que você precisa saber, você já deve ter descoberto, mas talvez ainda não compreenda tudo. Talvez você ainda ache que me traiu, mas não foi isso, foi isso. Eu estava tentando protegê-la. E se você estiver lendo isso agora, é porque você finalmente compreendeu o que me levou a tomar a decisão de deixá-la. Ana parou de ler por um momento. O que ele queria dizer com isso? Ele estava tentando justificar o que fizera, deixando-a em um sítio abandonado com apenas 5 galinhas para a companhia. Não era possível que fosse apenas isso. Carlos não poderia estar tentando desculpar suas ações, certo? Mas ela continuou a ler, sem poder parar. Ana, quando tudo aconteceu, quando o mundo desmoronou ao nosso redor, eu sabia que as coisas iriam piorar. E a única maneira de te proteger era fazer você desaparecer, mesmo que fosse por um tempo. Se você soubesse a verdade sobre o que estava acontecendo, eu não poderia ter evitado o pior. O que eu fiz não foi por vingança, como você deve ter pensado, mas para tentar salvar o que restava de nós. Aos poucos, o entendimento começou a surgir na mente de Ana. Carlos não a havia deixado por raiva, como ela pensava. Havia algo muito maior acontecendo, algo que ele tentara esconder dela. Mas o que era? Ana virou a página, suas mãos suando, e então leu a parte mais surpreendente. Você precisa entender uma coisa, Ana. Eu não sou quem você pensa que sou, nem a mãe que você tanto ama. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, e essa verdade não pode ser revelada a você agora. Você vai descobrir quando estiver pronta. Mas a escolha foi sua, Ana. Você sempre soube. Os olhos de Ana se arregalaram enquanto ela tentava processar as palavras. O que ele estava dizendo? A mãe dela, Dona Luzia, também estava envolvida de alguma maneira? O que Carlos estava insinuando com essas palavras? Ela fechou os olhos por um momento, tentando entender, tentando juntar as peças que pareciam fugir dela. Ele estava dizendo que ela sempre soubera que decisão ela teria tomado sem saber. Ana sentiu uma dor profunda em seu peito, uma mistura de confusão e raiva. Como ele podia estar deixando tudo tão nebuloso? Mas a pior parte ainda estava por vir. Na última página, com letras pequenas e tremidas, Carlos escreveu: O segredo está no nome, o nome de sua mãe. E isso você não pode saber ainda. Não agora. Aquelas palavras cortaram como lâminas em seu coração. O que significava o nome? E por que isso era tão importante? Ana olhou para o diário e sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ela se levantou da cadeira, deixando o diário sobre a mesa e caminhou até a janela. O céu estava nublado e o vento assobiava pelas árvores. Sua mente estava uma confusão. Ela já havia chegado tão longe, mas agora parecia que tudo estava se tornando ainda mais obscuro. O que mais Carlos estava escondendo? E por que ele acreditava que ela não estava pronta para saber? Antes que pudesse se perder ainda mais em seus pensamentos, uma batida na porta fez seu coração acelerar. Quem poderia ser? Ela olhou para o diário, pegou-o rapidamente e o guardou em sua bolsa, sem querer deixar mais pistas. Ao abrir a porta, encontrou uma figura familiar. Era Dona Luzia, com os olhos vermelhos e o semblante sério. Eu sabia que você ia chegar até aqui, disse Dona Luzia, a voz tremendo. Mas não sei se você está pronta para ouvir a verdade. Ana sentiu um nó na garganta. O que ela queria dizer com isso? A verdade estava mais perto do que nunca, mas a cada passo que dava, mais perguntas surgiam. Dona Luzia entrou na casa, fechando a porta atrás de si. Ana se virou para ela, sem palavras, mas com uma necessidade urgente de respostas. Ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, e seria algo que mudaria tudo o que ela sabia sobre seu passado, sua mãe e o homem que ela ainda amava. Ana olhou para Dona Luzia, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a ser ditas. Seu coração estava disparado. Ela tinha certeza de que o momento da verdade finalmente tinha chegado. As perguntas se acumularam por tanto tempo, e agora, diante de sua mãe, ela estava prestes a entender tudo. Mas ao olhar para a expressão da mulher, algo dentro de si a fez hesitar. Dona Luzia parecia frágil, como se a verdade que guardava pudesse partir tudo em pedaços. Mãe, por favor. A voz de Ana tremia. O que aconteceu realmente? O que Carlos queria dizer? O que ele sabia e, principalmente, o que é o segredo do nome? Dona Luzia fechou os olhos por um momento, respirando fundo.
As palavras não vinham com facilidade. Ela parecia estar se preparando para algo grande, algo que poderia mudar tudo para sempre. Ana, começou Dona Luzia com a voz suave, quase como se estivesse se despedindo de algo. O nome que você carrega não é apenas uma herança de seu pai. Ele é um legado, um peso. E por mais que você queira entender, você não estava pronta para saber até agora. Nem eu estava. Ana sentiu o estômago se apertar. O que ela queria dizer com isso? Um legado? O nome dela era simplesmente um símbolo da herança familiar, algo comum. Mas agora o que Dona Luzia estava insinuando parecia muito maior, mais profundo. O que isso significa, mãe? Ana forçou, quase suplicando por uma resposta. O que Carlos estava tentando proteger? Dona Luzia olhou para ela com os olhos marejados. Ela parecia envelhecida diante de sua filha, mais do que em todos esses anos. Parecia estar se desfazendo com cada palavra. O nome. O nome que você carrega, Ana, é o nome de uma linhagem antiga, de uma família com segredos antigos. Não somos apenas uma família comum, Ana. Seu pai e eu fomos envolvidos em algo muito maior do que nós mesmos, algo que começou muito antes de nascer. Ana ficou em silêncio, processando o que sua mãe acabara de revelar. Ela sempre soubera que havia algo diferente na sua história, mas nunca imaginara que isso fosse envolver um legado tão profundo e misterioso. Mas ainda havia algo que a incomodava, algo que não fazia sentido. Então Carlos sabia disso? Ele sabia sobre isso tudo e ainda me deixou naquele sítio com apenas 5 galinhas. A voz de Ana estava cheia de dor e revolta. Ela não conseguia entender a decisão de Carlos. Por que ele faria algo tão cruel, se soubesse de toda essa verdade? Dona Luzia baixou a cabeça, a tristeza estampada em seu rosto. Ele sabia, Ana, mas ele também sabia que você não estava pronta. Ele fez o que fez para te proteger. Se você tivesse ficado, se tivesse descoberto tudo antes, a história teria sido diferente. Você teria sido arrastada para um mundo que você não poderia entender na época. A raiva e a confusão tomaram conta de Ana. Ela havia sido deixada para trás, ignorada, abandonada. Toda a sua vida parecia ter sido construída sobre mentiras. E agora ela estava descobrindo que o homem que ela amava, o homem com quem ela queria compartilhar sua vida, também tinha sido parte de tudo isso. Então, o que deve acontecer agora, mãe? O que eu devo fazer? Ana não sabia mais o que pensar. Sua mente estava um caos. O que ela deveria fazer com tudo isso agora? Deixar para trás a vida que conhecia e aceitar essa nova verdade? Dona Luzia deu um passo à frente, colocando uma mão sobre o ombro de Ana. Ela não tinha mais respostas fáceis, não havia mais certezas. Mas havia algo que ela sabia com clareza. O que você escolher, Ana, será a sua jornada. Você não precisa mais viver à sombra do que Carlos fez ou do que aconteceu. Você tem a força para decidir o que fazer com sua vida, com seu nome. Agora é o momento de você escrever a sua própria história. Ana olhou para sua mãe, sentindo que o peso dos anos começava a se dissipar. Ela não sabia o que o futuro traria, mas estava finalmente pronta para enfrentar o que fosse. A verdade, por mais difícil que fosse, havia sido revelada, e agora era sua vez de decidir. Eu vou seguir meu próprio caminho, mãe. O meu nome, a minha história, a minha vida, não mais a de Carlos ou de qualquer outra pessoa. Eu vou ser quem eu escolhi ser. E com isso, Ana deu um passo em direção ao futuro, sabendo que, embora a verdade fosse dolorosa e cheia de reviravoltas, ela agora tinha o poder de criar seu próprio destino. A porta se fechou atrás delas, mas o que estava por vir seria ainda mais desafiador e libertador do que qualquer coisa que ela tivesse vivido até agora. Fim.